Olá, como vai? Bom dia! Diante dos períodos de seca cada vez mais severos, aliado à degradação ambiental, Minas Gerais teve recorde de áreas em que a água que chega dos rios e córregos é insuficiente para abastecer todos os usuários, segundo o relatório anual do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O resultado do desmatamento, das queimadas, da poluição e tantos outros fatores humanos é a degradação das nascentes, que ano após ano sofrem com a ação do homem. Em Patos de Minas, por exemplo, são dezenas de nascentes e apenas uma encontra-se em bom estado. Você vai ver mais na edição de hoje. Bar na Avenida JK tem as atividades suspensas após descumprimento ao protocolo sanitário contra a Covid-19. Evento de ciclismo reúne quase 200 atletas em Patos de Minas. E senhora que sofre com sequelas da Covid-19 precisa de ajuda para realizar exames que são oferecidos apenas na rede privada de saúde. Fique ligado, 30 minutos desta segunda-feira está no ar. A iminência de uma crise hídrica no país trouxe à tona outra preocupação: o estado das nascentes. Em Patos de Minas, são inúmeras nascentes nos bairros mais altos da cidade, mas o estado de preservação delas é triste e crítico. O quadro de emergência hídrica foi emitido pelo Sistema Nacional de Meteorologia, que informou que a escassez atingiria entre junho e setembro Minas Gerais e outros estados brasileiros. A previsão é que chuvas significativas só ocorram em outubro. Na economia, já começamos a sentir os impactos da situação hídrica no país, que resultou na criação de uma nova bandeira tarifária que deve permanecer até abril de 2022. Esse ano de 2021 é um ano muito atípico para todos nós. É um ano que está refletindo o pior ano de energia natural fluente, que é a quantidade de água que chega aos reservatórios. Essa baixa quantidade de água ela é fruto de mais de 10 anos de precipitação abaixo da média. Estamos acumulando aí períodos chuvosos muito ruins, que estão implicando então em vazões afluentes recordes, como sendo as piores vazões afluentes a alguns reservatórios da empresa. No meio ambiente, o resultado do desmatamento, das queimadas, da poluição e de tantos outros fatores humanos é a degradação das nascentes, que ano após ano sofre com a ação do homem. Em Patos de Minas, por exemplo, são dezenas de nascentes. A mais preservada que fomos fica localizada no Parque do Mocambo. As demais, uma localizada entre os bairros Colina e Jardim Esperança e outra próxima ao bairro Alto da Serra, estão em situação crítica. Infelizmente, eu acho que de 75% ou mais um pouquinho, até 80%, elas estão bem críticas a situação delas. Não tem nenhum zelo, nenhum cuidado para que elas possam sobreviver. O lixo doméstico, o lixo urbano, ele atrapalha muito a questão hídrica, a questão de preservação do meio ambiente, em geral das nascentes. Me preocupa muito o que você me falou sobre o lixo e as invasões. Todas essas terras que nós somos são terra pública. Então todas elas estão sendo invadidas para criar gado, criar cavalo e essas questões assim. Então isso também é muito preocupante. Exemplo da degradação das nascentes é a ausência de árvore nos arredores. Além disso, a falta de absorção de água pelo solo também prejudica os lençóis freáticos e, consequentemente, elimina toda a possibilidade de vida das nascentes. Uma situação que se agrava a cada ano e que precisa urgentemente ser revertida. O ideal seria o quê? Ter curva de nível, preparar melhor o solo, evitar o pisoteio do gado, principalmente nas nascentes. Dessa forma, vamos ter uma recarga hídrica. A seguir, mortes em decorrência do coronavírus caem no estado. E bar na Avenida JK tem as atividades suspensas após descumprimento ao protocolo sanitário contra a Covid-19. As mortes por Covid-19 caíram em todas as regiões do estado de Minas Gerais.
A redução observada em agosto foi a maior de toda a pandemia no estado, mas números ainda estão próximos ao pico da primeira onda. Todas as macro-regiões de saúde de Minas Gerais terminaram agosto com redução na quantidade de mortes confirmadas por Covid-19 em relação ao mês anterior. Foi apenas a segunda vez que isso aconteceu em toda a pandemia. Em termos gerais, as mortes por Covid-19 em Minas Gerais caíram de 4.219 em julho para 2.525 em agosto. Este é o menor número desde dezembro e a redução proporcional de 40,2% foi a maior de toda a pandemia, na comparação entre 2 meses seguidos. Antes, a melhora simultânea em todas as regiões do estado só havia acontecido uma vez em maio deste ano, no contexto da implementação da Onda Roxa, a mais rigorosa do programa Minas Consciente. Agora, a redução das mortes está mais diretamente relacionada à ampliação da cobertura vacinal. As mortes por Covid-19 chegaram a explodir 4 e 5 vezes acima da média, respectivamente, em março nas regiões Noroeste e Triângulo Norte. Cidades como Uberlândia, Coromandel e Monte Carmelo experimentaram colapso da rede de saúde e precisaram transferir pacientes para Belo Horizonte e outros estados. Minas Gerais recebeu doses de 3 dos 42 lotes da vacina Coronavac, que foram suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no último sábado. No total, 843.920 estão com a aplicação suspensa no estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, parte das doses, 20.520, foram distribuídas às unidades regionais de saúde para Belo Horizonte, no período entre 1º e 4 de setembro. O estado não soube informar se as vacinas que chegaram às regionais foram aplicadas ou não. Um bar em Patos de Minas foi interditado por 15 dias após descumprirem o protocolo sanitário contra a Covid-19. A ação aconteceu após vídeos que circulavam na internet mostrarem grande movimentação de pessoas sem máscaras dentro do local. A Vigilância Sanitária de Patos de Minas interditou por 15 dias um bar situado na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Planalto. A medida foi tomada no sábado, depois de fiscalização receber vídeos de evento realizado na noite anterior, em completo desacordo com o protocolo sanitário contra a Covid-19. A aglomeração e a ausência de máscara por parte dos frequentadores estão entre as infrações que levaram o estabelecimento à terceira notificação. Além da interdição, foi aplicada multa ao proprietário. Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária e Saúde, Marcela Porto, os vídeos não deixam dúvida. As pessoas parecem ter esquecido que ainda vivemos uma pandemia e que estar na onda verde não significa ausência de medidas de segurança. Hoje, a unidade de atendimento integrado, a UAI, em Patos de Minas, funcionará normalmente. Já amanhã, em razão do feriado nacional da Independência, não haverá expediente. Na segunda-feira, atendimento normal. Já na terça, unidade fechada. Mas na quarta-feira, os atendimentos serão retomados. Para ser atendido na UAI, você deve fazer agendamento prévio nos canais digitais do Governo de Minas Gerais, o portal MG e o aplicativo MG App Cidadão. Diversos serviços da UAI também estão disponíveis em formato virtual nesses canais. Todos os protocolos de saúde, como o uso obrigatório de máscara, a intensificação da limpeza e a aferição de temperatura, estão sendo adotados nas unidades para garantir a segurança dos colaboradores e da população. Diagnosticada com embolia pulmonar crônica, Maria Inês dos Reis está internada no Hospital Regional Antônio Dias, aguardando por uma cirurgia. Entretanto, antes disso, ela precisa passar por 2 exames oferecidos pela rede privada, pelo valor de R$6.000, e a família não tem condições de arcar. Maria dos Reis começou a sentir dores no dia 12 de junho e foi levada do município de São Francisco para Montes Claros, onde ficou internada no UTI por uma semana. Após ser diagnosticada com embolia pulmonar, ela foi trazida para Patos de Minas em estado grave, para que o tratamento pudesse ser acompanhado de perto pelos 5 irmãos. Então nós corremos o risco de trazer uma viagem de 5 horas. E assim que ela chegou bem mal.
Eu não tinha os equipamentos em casa nem nada, porque eu também não sabia da gravidade do problema dela. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o SAMU e aí eles levaram ela para o hospital de campanha. Em seguida, Maria Inês foi levada para a UPA e, por meio de familiares e amigos, uma vaquinha foi realizada para arrecadar dinheiro para diversos exames que precisaria. Após receber alta, ela voltou a piorar e dessa vez foi para o Hospital Regional Antônio Dias. E aí ela ficou um mês no hospital, saiu dia 28 de julho, e aí ela voltou para casa e eles solicitaram para a gente que a gente deveria continuar com o tratamento, o hospital regional, e falou que nós tínhamos que providenciar um oxigênio, porque ela não dava conta mais de ficar sem o oxigênio. Ela só fica no oxigênio e ela praticamente tem que ficar acamada. Maria Inês contraiu Covid-19 enquanto esteve hospitalizada e, desde então, necessita de tubos de oxigênio para respirar. Ela está tomando anticoagulantes e medicamentos cada vez mais fortes e que, a cada dia, se tornam menos eficazes. A saturação, mesmo ela no oxigênio, começou a cair. E aí eu procurei o posto, né? E aí o médico viu que os batimentos estavam muito acelerados e falou que eu precisava interná-la. Ela passou por uma angiotomografia no último sábado e por um ecocardiograma na quarta-feira. Maria Inês agora precisa realizar uma cirurgia de tromboendarterectomia em Belo Horizonte, mas antes, ela necessita passar pelos exames de arteriografia pulmonar e cateterismo cardíaco, que só são oferecidos pela rede privada de saúde em Patos de Minas. Os dois procedimentos juntos custam R$6.000, soma que a família no momento não dispõe, devido aos inúmeros gastos anteriores com o tratamento. Aí a gente fez agora esse apelo, né, de tá pedindo a vocês, né, para ver se ajuda a gente, para ela fazer esse exame. Difícil. Eu conto com a ajuda de vocês e que cada um abençoe vocês. Interessados em colaborar com o pagamento dos exames, podem entrar em contato pelos telefones 34 99889 7206 e 34 99910 5057 ou diretamente pelo endereço Firma José Peão, número 835, no bairro Nova Floresta. Para doações bancárias, utilize o PIC 038 98 66 67 17. ou a conta poupança da Caixa Econômica Federal de número 3376 013 0000 31 335. Vamos à previsão do tempo. As temperaturas sobem na região e as máximas passam dos 35 graus. Ainda sem previsão de chuva, deve fazer calor ao longo de toda a semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Sem chuva, hoje as temperaturas em Patos de Minas podem chegar a 36 graus durante a tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 38%. O calor permanece na terça-feira e o dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 35 graus. Na terça-feira, em Carmo do Paranaíba, previsão de mínima de 17 e máxima de 32. Em Presidente Olegário e Guimarães, varia de 18 a 34 graus. E em Coromandel, vai de 19 a 34 graus. Ainda no 30 de hoje, famílias aproveitam um feriado prolongado para curtir a natureza. E evento de ciclismo reúne quase 200 atletas em Patos de Minas. Tarde de domingo em pleno feriado prolongado. Momento perfeito encontrado por muitas pessoas para curtir o Parque do Mocambo. O dia foi quente, parecia ter um sol sob cada um. A temperatura chegou a 32 graus em Patos de Minas. Além disso, estava muito seco, com umidade relativa do ar girando em torno de 20%. Para não derreter dentro de casa, o jeito encontrado por muitas famílias e amigos foi tentar enganar o calor, buscando o frescor do Parque do Mocambo. O local é bem arborizado,
conta com várias fontes de água e traz sombra para os frequentadores. Aqui, cada grupo encontrou uma atividade que mais lhe agradou. Teve gente sentado na grama e fazendo piquenique, teve criança brincando no balanço, no escorregador, pulando amarelinha. Teve adulto dominando as quadras de esporte com peteca e futebol e muito mais. Esse grupo de amigos não se via há algum tempo por conta da pandemia. Aí veio a ideia de aproveitar o dia. E foi na trilha do Mocambo, que foi reaberta recentemente, que eles se divertiram e fugiram do calorão. Mas, claro, sempre atentos aos cuidados em relação à Covid-19. Passear, né? Jogar bola, aproveitar, né? Porque aqui é um lugar, tem a floresta, tem sombra, é bom para descansar. Assim, o movimento tá mais pouco por causa da pandemia, mas, assim, tá bom. Sempre com máscara, álcool em gel, todos os cuidados. Nós brincamos, fomos no patinho. E quais são os objetivos aí pro resto do feriado? Descansar e brincar com os amigos. Encontrar os amigos também é bom, né? De vez em quando, não exagerar por causa da pandemia e do coronavírus, para tomar todos os cuidados também, né? Também tem que sair um pouco para se contrair, brincar, eu acho importante. Outra atividade que retornou nesse fim de semana foi a dos pedalinhos. Agora o passeio é pago e ao comprar o ingresso você tem direito a 10 minutos no brinquedo. Ainda tem o suporte e segurança dos salva-vidas, Pablo e João Lucas, que trabalharam bastante nesse domingo. A cada troca de passageiros, os pedalinhos eram higienizados. O passeio foi uma das atividades que as amigas Emily e Bárbara aproveitaram juntas, após tanto tempo sem se ver devido às aulas online. Tem dificuldade em pedalar ou dirigir o patinho? Não muito, assim, de primeira a gente até acostumar, né, é meio difícil, mas a gente pega costume. Bárbara, e você ficou cansada? Fiquei, minha perna tá até doendo. Divertir, né, com a minha amiga, que faz muito tempo que a gente não se vê, né. E para fechar o dia com chave de ouro, nada melhor do que registrar o momento e atualizar o feed. Aqui, as amigas nos deram algumas dicas para a foto ideal. De atualizar o nosso Instagram. E tem algum cenário que vocês acharam mais bonito para fazer as fotos? Tenho, aqui na lagoa, né? E também lá em cima, lá, uma parede lá bonita. E qual que é a pose que vocês indicam o pessoal fazer que vai ficar bem na foto? Bom, pra nós, né, mais um foco em nós, uma coisa mais distraída, olhando para um canto. Eu gosto de ficar fazendo assim, várias poses. É isso aí, gente. Aproveitem as dicas delas. Quase 200 atletas de várias regiões do país participaram da Volta Ciclística do Interior de Minas. O evento, além de Patos de Minas, percorreu outras cidades da região. A temporada de ciclismo está aberta em Patos de Minas. Desde o último mês, diversas provas vêm acontecendo na cidade. E neste final de semana foi a vez da segunda edição da Volta Ciclística do Interior de Minas. Uma prova que reuniu os amantes da bike e da velocidade. É uma prova específica para speed mesmo, que é aquela competição que corre só no asfalto. E essa aí é a Volta Ciclística do Interior de Minas, né? Nasceu em 2020, né? Bem em plena pandemia, a gente tentou organizar esse evento e deu certo. E essa segunda edição deu mais certo ainda. Para você ter uma ideia, a prova vale para ranking nacional, é uma prova que vale para o ranking brasileiro de ciclismo. Quase 200 atletas disputaram as provas, que foram divididas em 4 etapas. A primeira aconteceu em Santana de Patos, a segunda e terceira aconteceram neste domingo em Patos de Minas e a última em Monjolinho. Nós inscrevemos 207 atletas inscritos, compareceu 186, né? Por um motivo ou outro, os atletas às vezes faz inscrição não vêm, mas nós temos 207 inscritos nesse evento. Atletas de várias partes do estado e do país participaram das provas. Daiane, por exemplo, veio de Goiânia. Vim aqui participar aqui com o pessoal e estou adorando, Júnior, iniciante no esporte. Já Júnior, atleta de speed e MTB, veio de Guimarães. Tem 3 anos aí que eu estou treinando, né? Sempre que tem a competição na região aqui, eu estou participando. Patos de Minas também foi bem representada com atletas reconhecidos nas pistas nacionais, Júnior Vieira e Henrique Coelho, 2 veteranos no esporte. Mais de 15 anos aí que eu estou correndo
Fiquei um tempo parado, tô voltando de novo e vim cá prestigiar a prova do Pelezinho aqui, a volta ciclística. Prova muito complicada psicologicamente e de muita explosão. São 12 quilômetros, né, onde o atleta não tem ajuda de nada. É ele contra o cérebro dele. Mais do que buscar um pódio, os atletas dividem a mesma paixão pelo esporte. Bike aqui no Brasil, Patos, né, a gente vê aí pelas ruas, graças a Deus aumentando, a gente que pedala tem muitos anos, fica feliz do crescimento do esporte. É muita resistência, tem que ter muito treino, muita dedicação, que aí vai em frente. Os resultados vêm. Na hora da largada, tá todo mundo sorrindo. Na hora que tá acabando a corrida ali, todo mundo cansado, falando, não volta aqui nunca mais. Mas no outro dia você já acorda disposto de novo, então é um sofrimento que a gente gosta e é muito bom. É bom pra gente, é bom pra saúde e é diversão também pra galera toda. Realmente, a sensação é exatamente essa. Agentes da Anvisa entraram no gramado da Neoquímica Arena e interromperam o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O intuito foi impedir que os 4 jogadores argentinos que vieram da Inglaterra e não cumpriram quarentena disputassem o confronto de ontem contra a seleção brasileira. Diante da intervenção, com a bola rolando, a seleção argentina deixou o campo e foi para o vestiário. Segundo informações, as autoridades brasileiras tentaram colocar os 4 jogadores em isolamento 2 vezes antes da partida. A primeira tentativa aconteceu ainda no hotel da delegação argentina. A segunda, já na Arena Neoquímica, nesta segunda, os argentinos teriam se recusado a deixar as autoridades entrar no vestiário. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que nenhuma orientação da agência foi cumprida pela Argentina durante a preparação para o jogo contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É com esse assunto que eu termino o 30 Minutos desta segunda-feira e já inicio o programa Gui Boaventura, que hoje está muito bem representado pela Ayandra Faria. Boa tarde, Ayandra, tudo bem com você? Boa tarde, Isis, eu tô bem, e você? Bem também, muito obrigada. Um assunto muito ruim, né? Porque futebol é uma paixão nacional e Argentina e Brasil tem uma certa rivalidade aí. Mas a agência, mais a Anvisa, né, cumpriu com excelência aí o seu papel em interromper esse jogo, não é mesmo, Ayandra? É isso que a gente sempre fala, que destaca no programa Gui Boaventura e nos telejornais. A vida tem voltado ao que a gente conhecia antes, né? As partidas de futebol, inclusive já com torcidas presentes, os comércios funcionando, as atividades em relação ao ramo de eventos também retornando, mas sempre destacamos aqui que isso deve acontecer seguindo os protocolos sanitários. E até o momento, segundo as informações da Anvisa, a informação então é de que 4 jogadores da Argentina não teriam cumprido esses protocolos estipulados aí pela Anvisa. E isso deve acontecer. Isso não pode acontecer em campo, não pode acontecer em outras atividades, assim como aconteceu nesse final de semana. E aí é até importante a gente reforçar aqui, Isis, que o técnico da seleção brasileira, o Tite, perdeu aí, não pôde convocar 9 jogadores que jogam na Inglaterra justamente por essas regras. Então é desleal a gente cumprir as regras e a Argentina não. Mas ficamos aí na expectativa de como que a FIFA vai resolver essa situação e esse resultado entre Brasil e Argentina que não aconteceu. E essa situação rendeu aí vários memes também na internet, né? As pessoas querendo que tivesse entrado em campo e parado aí, por exemplo, o jogo do Brasil e da Alemanha. É, justamente, né? Aquele lá é inesquecível, realmente para todo mundo. Mas, como você disse, né? Seria algo desleal mesmo, assim, com o Brasil, né, nessa situação. Aí, Andrei, mudando de assunto, algo que a gente estava conversando até nos bastidores, é esse calor, né? Nós trabalhamos na rua ontem, o sol realmente está de matar. Eu acho que já tá cedo pra gente reclamar do calor, igual a gente estava reclamando do frio, não? Olha, eu comentei hoje com a nossa editora, Fernanda, os termômetros aí na previsão marcavam máximo hoje, possibilidade máxima de 36 graus.
É um sol para cada um realmente. Ontem, como vocês viram, eu estive à tarde trabalhando, estive lá no Mocampo. Lá, pelo menos, Isis, ainda tinha um ar fresco, sombra, mas a gente trabalhar no domingo à tarde, depois de bater aquele almoço de domingo e ficar aqui na frente do computador na redação, não é fácil não, viu? Pois é, a Yandra passou, agora é a semana aqui dentro da redação, com ar-condicionado, mas trabalho na rua só final de semana agora. Pois é, mas mesmo aqui dentro tá quente, viu, Tá gente? mesmo. Então vamos reforçar aí também os cuidados pro pessoal passar protetor solar, se hidratar bastante, porque o tempo tá muito seco. É isso aí. Aí, André, eu vou nessa, mas amanhã estou de volta com você aqui novamente na transição. Combinado, Isis. E falando aqui o que o Gui sempre fala com a gente, o Matheus já tá aqui na minha orelha, então vamos começar.